Inflação americana sobe 1% somente dentro do mês de maio, muito acima do esperado. E a inflação nos últimos 12 meses nos Estados Unidos chega a 8,6%, o maior nível de inflação nos últimos 40 anos. E a gente já vê impacto na Bolsa de Valores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o quê? Esse acontecimento, essa nova bomba que surgiu da inflação americana, o que está acontecendo na Bolsa decorrente disso? O que pode acontecer daqui para frente e como você se prepara para você lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, ou seja, para você conseguir ter resultado independente do cenário, o que é o DNA de um investidor, de uma investidora sempre em alta. Vamos lá, deixa eu te mostrar o que é que está acontecendo aqui com calma. Olha só, o índice de inflação nos Estados Unidos bateu 1% em maio, somente dentro de um único mês. A projeção era 0,7%. Mas pior do que isso, existe o índice de inflação, certo? O que é o índice de inflação? Inflação nada mais é que o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. E aí, dentro dessa, é feita uma cesta e é feita uma média do aumento dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia, e aí se resulta nesse índice de inflação, que nos Estados Unidos é o CPI, tá? Que basicamente é o índice de preços ao consumidor. E aí o que acontece? Dentro dessa cesta tem alguns itens que têm o preço mais volátil e tem outros itens que têm preço menos volátil, que oscilam menos. E o núcleo de inflação é justamente a parte da inflação que exclui os preços mais voláteis, como alimentação e energia, que muda com uma frequência maior. E aí o núcleo de inflação, a projeção era 0,5 e veio 0,6, e o próprio presidente Biden falou o seguinte, ó, o núcleo de índice do CPI, do índice de inflação americano, não cai tão forte e rápido como o desejado, a fala do próprio Biden. A inflação nos últimos 12 meses é 8,6% e o núcleo da inflação é 6%. Ambos acima da previsão dos analistas. Por isso que não adianta você ficar seguindo previsões, projeções, porque elas sempre vão dar errado. É uma grande verdade. E aí o que está acontecendo? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. A gente pode perceber com clareza que as ações aqui no Brasil, isso aqui você está olhando no mês de junho, tá? As ações aqui no Brasil estão caindo 5% no mês de junho. Nos Estados Unidos, as ações em geral caindo 5% e as ações de tecnologia caindo um pouco mais, cerca de 6%. E a gente pode ver que a queda estava bem menor, mas com essa divulgação ontem, dia 10 de junho de 2022, do CPI americano, caiu ainda mais. As ações deram uma galopada para baixo e caíram ainda mais. E o que a gente vê como resposta? Naturalmente, as anti-ações valorizando muito. Vinícius, o que são anti-ações? São investimentos que se valorizam quando as ações caem. São investimentos que o investidor sempre em alta usa para conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. E qual é o grande problema disso, dessa aceleração da inflação? Deixa eu te mostrar alguma coisa antes aqui, olha só. Antes disso, um problema grande que a gente tem, que eu venho alertando desde o final do ano passado, é que, se a gente parar para olhar, são 40 anos sem um nível de inflação tão alto. Se a gente for parar para pensar, poxa, quando que teve uma inflação realmente alta antes desse acontecimento? 2008, mas foi algo muito pontual, tá? Porque foi por conta do estouro lá da bolha imobiliária americana. E antes disso, só na década de 90, que a gente teve uma inflação de 6,3%. Uma inflação tão grande assim, num ciclo grande, que pode ser o que a gente vem enfrentar daqui para frente, a gente viu isso acontecer 40 anos atrás. Então, os próprios membros do Banco Central americano, eles não sabem muito o que fazer, eles não são da geração que superou essas crises aqui na década de 70. Então, a gente tem esse agravante aqui. Um outro ponto importante é justamente isso que eu estou te mostrando aqui na tela agora. Olha só o que tem nessa manchete do Infomoney. Inflação nos Estados Unidos atinge maior nível em quase 41 anos. E agora? Intensifica apostas do Fed agressivo, já vou te explicar o que significa isso, e eleva a aversão a risco no mercado. Bom, isso aqui você já sabia, eu já tinha te falado. Elevação da aversão a risco no mercado significa ações em queda. Intensificação de apostas, certo? Que o Fed vai ser mais agressivo. O que significa isso? É o seguinte, o Fed é o Banco Central americano, tá? O Federal Reserve. E basicamente, dentro do Federal Reserve existe um comitê chamado FONC, que é o Comitê de Política Monetária, como se fosse o Comitê de Política Monetária brasileiro, só que nos Estados Unidos, que ele define a taxa de juros americana, certo? Periodicamente. E aí o que acontece? Deixa eu te explicar a dinâmica. Quando a inflação sobe muito, significa que os preços das coisas estão subindo muito. Uma das armas, uma das ferramentas que uma economia tem para combater a elevação dos preços e deixar a economia mais estável, com que os preços não fiquem subindo tanto, porque isso é ruim para todo mundo, é justamente aumentar a taxa de juros.
Só que quando você aumenta a taxa de juros, o que os Estados Unidos já vem fazendo agora nos últimos meses, porque a inflação está galopante, ele realmente agiu atrasado, demorou muito tempo para elevar a taxa de juros. Aqui no Brasil a gente já está elevando desde março de 2021, mas os Estados Unidos demorou, a inflação galopou muito mais, relativamente a situação está pior do que aqui em termos de inflação. Mas o que acontece? O mercado está apostando que ele vai subir o juro ainda mais rápido. Então vamos recapitular um pouco na história. Esse é o terceiro vídeo que eu falo sobre essa questão dos juros americanos e o que pode repercutir de resultado na bolsa isso. No início, lá em novembro de 2021, do ano passado, os Estados Unidos disseram, vamos elevar o juro. E aí a elevação do juro ia ser em 0,25% a cada reunião aproximadamente. Aí, depois ele veio com um papo, agora no início de 2022, vamos dobrar a velocidade e vamos retirar cerca de $1 trilhão da economia que foi injetado artificialmente. Foram injetados 9 trilhões artificialmente na economia desde 2008. Vamos começar a retirar esses estímulos da economia e vamos elevar a taxa de juros em 0,5% por reunião. Agora, o pessoal já aposta que isso vai ser ainda mais forte, ainda mais rápido. Qual é o grande problema disso? E tem um agravante, eu vou te mostrar no final desse vídeo. O grande problema disso é que quando você eleva a taxa de juros, ok, você tende a frear a inflação. Por quê? Fica mais caro para as pessoas pegarem dívidas, pegarem empréstimos, fazerem financiamentos. Então as pessoas passam a comprar menos produtos. Quando as pessoas passam a comprar menos produtos, as empresas se veem obrigadas a diminuir o preço desses produtos. E aí acaba, ou pelo menos estacionar, né? Não precisa necessariamente diminuir, ou pelo menos estacionar e não elevar de forma tão forte. Agora, o que acontece? Por que isso é um grande problema, principalmente para o cenário das ações americanas? Porque quando você eleva a taxa de juros, muito das dívidas das empresas são atreladas a essa taxa de juros. Principalmente o pessoal fez muita dívida no passado porque o juro era zero, passou anos com juro zero nos Estados Unidos. Então eles queriam pegar dívida justamente com esse juro zero e atrelavam a taxa de juros americana, que é a Fed Funds Rate, o nome. Só que agora com essa taxa subindo, se subir, por exemplo, já subiu de zero, está na casa de 1% agora. Então já aumentou pra caramba. O que as empresas e o que as pessoas que já tinham de dívidas atreladas a essa taxa pagavam de juros, elas já pagam muito mais. Agora, se essa taxa subir para 1,75 na próxima reunião, por exemplo, já aumenta 75% que as pessoas pagam de juro pela dívida que elas já têm. E isso faz com que as pessoas tenham menos dinheiro na mão, porque elas têm que pagar mais juros pelas dívidas que elas têm. Se tem menos dinheiro na mão, elas param de consumir. Ok, isso controla a inflação? Esperamos que dê certo. Agora, tem um outro efeito. Com as pessoas comprando menos, as empresas vendem menos, as empresas lucram menos e pagam mais juro pela dívida. Então as empresas passam de um cenário de lucratividade alta que estava no passado para um cenário de lucratividade baixa e outras vão inclusive dar prejuízo, outras vão inclusive falir. Por isso você tem que saber separar o joio do trigo na hora de investir em ações. Então, por que as ações, você percebeu que as ações caíram nos Estados Unidos? Olhando ações de tecnologia, olhando as ações em geral. Ali te mostrei dois índices, o S&P 500 e o Nasdaq. Né? Por que caíram? Porque já existe uma espera de que o lucro das empresas vai cair ainda mais, porque os juros vão subir ainda mais. Então, se uma empresa lucra menos, ela se torna menos valiosa. E o mercado antecipa os acontecimentos. Né? No curto prazo, os investidores já vão lá e se antecipam. Poxa, eu acho que o juro vai subir mais, a empresa vai lucrar menos. Poxa, vamos vender, porque ela não vale mais tudo o que a gente acreditava que valia. Esse é o problema de você investir com base em projeção, nessa loucura, porque aí você toda hora tem que estar antenado no mercado financeiro, toda hora você tem que estar recalculando para ver se você está fazendo certo ou se está fazendo o errado. Tá. Mas Vinícius, por que as ações aqui no Brasil caem também? Simples. Você viu o que eu te mostrei? Deixa eu te mostrar novamente aqui. Olha só. As ações, deixa eu te mostrar aqui. As ações no Brasil e nos Estados Unidos caíram. Nos Estados Unidos você entendeu, são essas duas linhas aqui, ó, as ações americanas. Aqui as ações geral, aqui as ações de tecnologia. Aqui tá as ações brasileiras, né? O nosso índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. E por que o índice Bovespa caiu? Por uma dinâmica muito simples e um grande risco que também existe para as ações aqui no Brasil. Quando o dólar sobe, o que acontece? Isso pode gerar inflação aqui no Brasil. E o dólar já chegou na casa dos R$5 de volta ontem. Mas o que acontece? Vamos pensar comigo, ó. Vamos pegar esse meu microfone aqui, ó. Ele tem um metal aqui que protege a parte do áudio. O metal, a matéria-prima é o minério de ferro. O minério de ferro é cotado em dólar. Vamos pegar o meu celular. O meu celular ele tem silício na tela, que basicamente é vidro.
certo? Então, o silício é cotado em dólar. Vamos pegar aqui o computador que está na minha frente. Poxa, tem uma fibra aqui, sei lá qual é o material, mas a matéria-prima disso aqui é cotada em dólar. Se eu for pegar qualquer coisa que eu tenho, essa minha roupa aqui, sei lá se é algodão, o que que é, se é lã, isso aqui, o que que é, um suéter, tudo é cotado em dólar no mercado internacional. Então, se o dólar sobe, os preços das matérias-primas sobem. Se os preços das matérias-primas sobem, naturalmente, os vendedores, os produtores vão aumentar os preços dos produtos que eles vendem do atacado para as lojas. As lojas vão aumentar os preços dos produtos que vendem para você comprar. E isso eleva a inflação aqui no Brasil. Elevou a inflação aqui no Brasil, o Brasil tem que elevar mais a taxa de juros. Elevando mais a taxa de juros, acontece o mesmo processo que está acontecendo nos Estados Unidos. Que é o quê? As pessoas pagam mais juros pela dívida que elas têm, as empresas pagam mais juros pelas dívidas que elas têm, as empresas vendem menos em decorrência de menos dinheiro na mão, no bolso das pessoas, vendem menos, vendem menos, pagam mais juros pela dívida, lucram menos. Lucram menos, naturalmente os investidores veem, esse negócio não vale tanto. Por quê? Isso está dando lucro cada vez menor e possivelmente vai dar prejuízo. Vamos vender essas ações aqui como critério de proteção. E aí a gente vê os investidores vendendo ações e a alta venda de ações vai fazer com que as ações caiam. E esse processo pode intensificar. Por quê? De onde que vem essa inflação? Isso é reflexo ainda lá da semana do álcool gel e tudo que foi decorrente disso, de 2020 para frente. Isso é reflexo das sanções que estão sendo aplicadas à Rússia também. Isso é reflexo de toda a bagunça que infelizmente se instalou no mundo. É fruto ali de 2020 e fruto desse conflito com a Rússia. Então, a gente pode enfrentar isso por mais tempo. E claro, isso é simplesmente uma resposta natural da economia a toda a brincadeira que foi feita com a economia nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no mundo inteiro, nessa década que a gente teve, a década passada, de juros zerados ao redor do mundo e muita injeção de dinheiro artificial na economia para postergar uma crise que talvez tenha chegado a hora de uma recessão global. E eu sei que isso já é ruim, mas pode piorar, sabe por quê? Dá uma olhada na minha tela aqui agora. Eu estou te falando tudo isso porque eu quero que você se prepare, certo? Olha só, o que está na minha tela? Elon Musk quer demitir 10% dos funcionários da Tesla por medo de recessão. Já tem empresários se preparando. Aqui outra manchete, ó. Mau pressentimento na Tesla, empresa de Elon Musk cancela 3 processos seletivos na China. Então, ele está pensando em uma onda de demissões e já está cancelando novas contratações. Olha só, aqui tem um grande agravante. Com desemprego em 3,6%, os Estados Unidos superam expectativas de geração de vagas em maio. Por que Vinícius, isso é uma notícia boa. Por que isso é preocupante? Gente, a economia funciona em ciclos. A economia funciona em ciclos. Então, todas as empresas estão contratando pessoas porque elas estão se preparando para um aumento no consumo que vinha acontecendo. Só que quando um país como os Estados Unidos chega em 13,5% de desemprego, significa que está batendo no teto do desemprego. É isso que o Elon Musk está olhando. O que é o teto do desemprego? É o momento em que pessoas que têm habilidades para desempenhar certas funções que têm vagas abertas na economia, acabam. E é o momento que você, se você quer contratar, você precisa treinar essas pessoas. E treinar um funcionário leva meses. Por conta disso, as empresas vão passar a contratar pessoas numa velocidade menor. Só que as empresas já tinham se preparado para o consumo continuar subindo de forma vertiginosa. Só que agora essas empresas vão passar a contratar funcionários numa velocidade menor, significa que o consumo vai cair. Por que vai cair? Porque não vai ter tanta gente sendo contratada, não vai ter uma injeção de dinheiro no bolso de tantas pessoas, porque agora o número de contratações está mais próximo de começar a reduzir do que de começar ou melhor, do que continuar no ritmo que estava ou se elevar. Em resposta a isso, é isso que o Elon Musk está vendo. Em resposta a isso, o Elon Musk está vendo, poxa, a gente já está quase lá, a gente já está no teto, eu preciso me preparar para um cenário desse. Existe uma teoria do George Soros que é a teoria da reflexividade. O que é isso? O que é essa teoria da reflexividade? Basicamente, a realidade influencia as expectativas e as expectativas influenciam a realidade. Então, se o empresário começa a pensar, poxa, quem sabe eu vou ter que demitir algumas pessoas porque o consumo já não vai mais ser tão alto, porque a inflação já está muito grande, o americano já perdeu o poder de compra na sua mão, certo? Ele não tem mais tanto dinheiro na mão, ele tem que pagar mais juros pela dívida. Além disso, a gente está acabando o número de pessoas especialistas nas atividades para serem contratadas, a gente tem que treinar, tem que naturalmente contratar numa velocidade maior, menos gente sendo contratados, menos gente agora com mais dinheiro no bolso.
Por conta de tudo isso, quem sabe eu faço algumas demissões, o que já começou a acontecer nos Estados Unidos, que já está acontecendo em várias empresas no Brasil, na América Latina. A gente está vendo isso em todos os setores da economia. O que naturalmente acontece? Pessoas vão ser demitidas. Pessoas sendo demitidas piora todo esse processo que eu te expliquei. Porque se pessoas estão sendo demitidas, vai acontecer que vai cair o consumo ainda mais. Caindo o consumo ainda mais, faz com que as empresas não tenham que produzir tudo aquilo que elas programaram, mesmo após as demissões. Tem que demitir mais gente, menos gente com dinheiro no bolso, menos consumo, demite mais gente e assim por diante. Se instaura um ciclo de correção do crescimento. Porque basicamente os Estados Unidos cresceram durante uma década inteira, o maior ciclo da história de crescimento da economia americana. Foi entre 2009 e 2020. Teve esse impacto ali em 2020 e tudo que foi decorrente até agora, mas agora talvez seja o momento de correção de toda essa pujança de crescimento econômico nos Estados Unidos. E essa questão do desemprego está num nível muito baixo, é um fator negativo, porque significa que a gente está mais próximo de uma correção do que estava antes. Uma economia que está com um desemprego muito alto, vamos pensar, por exemplo, no Brasil, tem muito mais espaço para crescimento, muito mais espaço para derrubar esse desemprego. Uma economia que está com uma taxa de desemprego de 4%, 3,5%, já não tem muito mais quem contratar especialista, vai ter que treinar e aí acaba enrijecendo toda a economia e tende a piorar todo esse processo, porque aí, pessoas sendo demitidas, menos gente dinheiro do bolso, menos gente consumindo, empresas lucram menos. Empresas lucram menos, valem menos. Ações naturalmente vão cair. Naturalmente, se tem menos gente consumindo, mais onda de demissão e assim a gente instaura um momento de correção, depois vem o crescimento e assim por diante. É justamente pelo fato da gente não conseguir prever esses cenários, exatamente quando que isso vai começar a acontecer, exatamente quando que as ações vão começar a cair, quando que vai intensificar, quando que isso e aquilo, que a gente usa ações e anti-ações para estar sempre pronto para lucrar independente do cenário. Como eu te mostrei aqui na tela, vou te mostrar de novo. Enquanto as ações desabam, a gente já vê as anti-ações começando a agir e isso aqui pode ser só o começo de uma grande reviravolta em todo esse movimento que a gente viu acontecer até o final de 2021, porque 2022 a coisa azedou e pode continuar assim não por meses, mas por bons anos, olhando toda a dinâmica. Está piorando a situação nos Estados Unidos da inflação, resumo rápido aqui. Isso tende a fazer com que o FONC aumente mais a taxa de juros lá fora. Aumentou a taxa de juros lá fora, o que acontece? Ações por lá são penalizadas, porque as empresas têm que pagar mais juros pela dívida, lucram menos, as pessoas, por conta da inflação, já consomem menos, as empresas vendem menos, o cenário pode ficar bem feio. Aqui no Brasil, qual é o impacto? Investidores estrangeiros naturalmente tiram dinheiro de economias subdesenvolvidas no momento de crise internacional, no momento de crise em países desenvolvidos. Então, ele fazendo isso, o dólar sobe. Subindo o dólar, eleva a inflação por aqui, pode subir mais a taxa de juros por aqui, e isso pode fazer com que as empresas lucrem menos, as pessoas tenham menos dinheiro no bolso porque a inflação já está alta, todo esse processo bem semelhante aos Estados Unidos e as ações podem sofrer por aqui e lá fora e as anti-ações naturalmente vão ser o seu porto seguro, vão ser sua fonte de valorização nos próximos meses, nos próximos anos, se isso se concretizar e continuar acontecendo. Não sei se vai acontecer, na verdade eu não estou nem aí se vai acontecer no sentido de investimentos. Claro que eu não gostaria que tivesse momento de crise, eu sei quantas pessoas sofrem com isso, já sofria, hoje eu consigo entender como que funciona a dinâmica e lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, mas basicamente o meu resultado não depende desse processo, né? O grande problema é você investir como um investidor de esperança, ficar sempre torcendo para dar certo, aí você começa, vai dar certo, começa a dar errado, você desacredita, coloca a culpa na bolsa, só que a culpa é você. Porque você tem que se preparar para lucrar nas altas e nas quedas. Porque não tem como prever quando que vai acontecer, quando que o cenário vira, etc e tal. Mas o que eu te digo? Te prepara. Ah, Vinícius, mas não tem um negócio que o dólar vai cair por conta do carry trade, a diferença da taxa de juros lá nos Estados Unidos e aqui? Cuidado com isso, tá? Isso pode acontecer no curto prazo por um movimento especulativo. O que é isso? O carry trade nada mais é que, poxa, os juros aqui no Brasil estão muito mais altos que nos Estados Unidos. Então o investidor estrangeiro, ele faz uma dívida, toma um empréstimo nos Estados Unidos e vem investir em renda fixa aqui para ganhar a diferença dos juros. Poucos fazem isso e quem faz é totalmente o viés especulativo por pouco tempo. Por quê? Ele tem o risco da moeda, da variação do preço da moeda quando ele pega os seus dólares ou pega a dívida em dólar e investe aqui. Imagina se tem um grande movimento de preço, de valorização ou desvalorização na moeda. Ele é fortemente impactado com isso. E cada vez mais
a nossa taxa de juros está mais próxima de cair do que de subir, porque a gente já subiu bastante, já sextuplicou a nossa taxa de juros. E lá nos Estados Unidos eles recém estão começando um ciclo de alta nos juros. Então cada vez esse diferencial de juros vai ser menor e menos gente, menos investidores vão ter a coragem de se expor a tamanho risco por um pequeno retorno adicional. Pensa no seguinte, o estrangeiro ele prefere 2% ao ano nos Estados Unidos do que 20% aqui, porque ele não tem esse risco cambial da moeda. Então não confia nessa história da carochinha, que tem muito papo, muita teoria, mas na prática a gente já viu que não é bem assim que funciona. 2000, 2008, agora a gente vê o dólar se fortalecendo em vários momentos. Pode ter uma especulação, uma queda muito forte, mas depois ele se fortalece e muito mais. E você não consegue prever exatamente quando que é esse curto prazo. Então cuidado, esse seu plano mirabolante tem tudo para dar errado. Muito mais simples é você se expor e naturalmente lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, como eu busco te ensinar aqui em cada vídeo que eu publico, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você entendeu mais a dinâmica da economia, se você entendeu o que está acontecendo na bolsa agora, no Brasil, nos Estados Unidos, o que pode acontecer à frente, que pode piorar, que você precisa de anti-ações, entender tudo isso passo a passo, faz o seguinte agora. Clique aqui embaixo em gostei nesse vídeo, te inscreve no canal aqui no YouTube, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Não me deixa de me seguir no Instagram, eu posto muita coisa em tempo real por lá. Segue meu Instagram, eu vou deixar ele aqui, me segue no Instagram, não esquece. Faça todo esse negócio aqui, curtir, inscrever, sininho, segue no Instagram. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.